companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Olá galera conectada, bom dia a todos e todas, que bom mais uma vez a gente poder se reencontrar aqui nesse espaço que já vai se definindo como uma como comunidade matinal, na qual a gente vai podendo trocar e conversar e, enfim, perguntar e viver e vivenciar as coisas próprias das reflexões que a gente propõe aqui. Que bom, falo-lhes da varanda aqui da minha casa, da belíssima, e hoje, misteriosamente, chuvosa cidade do Rio de Janeiro, um calor absurdo tem feito por aqui, e eu acho que o efeito estufa aí desse calor absurdo termina por provocar essas tempestades de verão, vai se alterar muito o tempo. Muito bom a gente poder de fato se encontrar aqui. O tema desta semana, tá? A felicidade e os seus modos de usar. Eu vou falar sobre felicidade aqui cada um dos dias, marcando e trabalhando um ângulo diferente. Sempre muito obrigado a toda a galera conectada que já deu um alô, a Aliette, o Alexandre, que beleza. Desde já, vai aqui um pequeno convite a todo mundo. O que você vai fazer na sexta-feira agora, próxima sexta-feira, 21 horas. Independente do que você for fazer, vem comigo. Eu vou fazer o lançamento do meu livro Felicidade, 52 olhares sobre a arte de ser feliz. Só que você não vai precisar sair de casa nem vir para um lugar físico. Eu vou fazer isso online. Então, às 21 horas aqui, vou aqui abrir uma cerveja ou um vinho e te convidar para você sentar comigo à mesa da minha casa mesmo, que essa seja uma experiência online. 21 horas a gente poder bater um papo sobre isso. Vem mesmo comigo, tá? Próxima sexta-feira. Valeu, Sidney, bom dia para você. Galera, é o seguinte, felicidade. Que bicho é esse? E a provocação, felicidade, modos de usar, ela já é uma provocação no sentido de que se é modo de usar, ela parece ser um objeto, né? Eu queria te dizer que talvez nos últimos anos da minha vida eu não tenha estudado tanto um assunto como eu estudei o tema da felicidade. Claro que existe sempre muito mais do que aquilo que eu pudesse alcançar em termos de leitura. Mas eu devo ter lido as coisas mais principais, por assim dizer, do tema da felicidade. E mesmo com toda essa estrutura, mesmo com toda essa leitura e formação nessa área, eu diria para você, alguém me perguntava esses dias assim na lata, mas então, o que é felicidade, né? E eis aí uma palavra, uma resposta de difícil definição, se é que essa definição existe. Mas eu quero te contar uma pequena história, a história de uma ideia, tá? Eu vou começar hoje, vamos ver como é que ela rola aí durante a semana, e eu quero te contar a história dessa ideia. Quem primeiro, em termos de pensamento, se preocupou com esse negócio de felicidade foram os gregos. Eu tenho enormes buracos na minha formação intelectual, enormes buracos, né? Então hoje, depois dos 55 anos de idade, com o privilégio de dispor a algum tempo ali, eu estou tentando cobrir esses buracos na minha formação intelectual.
Por exemplo, eu tenho buracos na área de história, na área de filosofia, então uma série de coisas. Então eu estou me voltando para a leitura de textos antigos que são de uma sabedoria assim absurda, tá? E eu dou um alô aqui para a Gerlane, para o Sandro, de uma sabedoria absurda. O que acontece? Quando eu cheguei num momento que foi um dos momentos mais férteis da inventividade humana, do conhecimento humano, que foram os gregos, e aí eu de fato me encantei com muita, e continuo me encantando com muita coisa que eu leio. E eu lhe digo isso porque quem primeiro pensou de maneira organizada, intencional, esse negócio de felicidade, foram justamente os gregos. Mas observa um detalhe. Não se pensou, e aí eu estou evitando nomes, pessoas, datas, porque a coisa mais importante é te contar a história desta ideia e localizá-la onde e quando ela aconteceu e os seus impactos para a gente hoje. Então, lá entre os gregos, a preocupação pela felicidade vem, mas não com a felicidade em si. Isso aqui é uma coisa fundamental e uma dica fantástica. A preocupação era a grande pergunta que se pôs e que se colocou sobre a mesa e que pessoas deram a sua vida de alguma maneira, sua vida investigativa para respondê-la, é a seguinte: o que é viver bem? Claro que naquela época existia um grupo que fazia uma pergunta anterior a essa: o que é a vida? Mas deixa essa galera aí um pouco de lado para os objetivos aqui da nossa fala. E você teve um outro grupo de pessoas, notadamente o Aristóteles, que veio e botou sobre a mesa a seguinte pergunta: o que é a vida boa? O que é o viver bem? A resposta a essa pergunta é que levou o encontro e o pensamento sobre felicidade. Esse mesmo cara, esse mesmo Aristóteles, vai dizer o seguinte: por favor, presta atenção no que eu vou te dizer, que isso é de extrema importância. Qual é o objetivo, o fim, o propósito que esse óculos tem? Esse óculos aqui existe para quê? Eu sei que se tivesse tempo, eu tivesse aqui numa dinâmica bem mais ágil do que o software que eu uso, eu te perguntaria e eu tenho certeza que você já me diria: bom, este óculos, ele existe, o fim dele é me fazer enxergar. Aristóteles dizia que todas as coisas têm um fim, e o fim, ou propósito delas, está inscrito nelas mesmas. Assim, este óculos tem um propósito, que é me fazer enxergar. Quando você amplia esse raciocínio para a vida, ele diz: a vida, ela tem um propósito. E, aliás, seria uma grande tolice, dizia ele, existir, viver órfão de um propósito, de não ter propósito nenhum. Ora, se todas as coisas têm um fim, têm um propósito, se a vida humana ela tem um fim, ela tem um propósito, a grande pergunta que se fazia é: qual é o propósito da vida humana? O propósito da vida humana é precisamente a felicidade. Na percepção inicial desta ideia grega, o ideal humano, o fim da existência, o propósito da vida, não seria outro senão a felicidade. Agora, poxa, eu estou extremamente ansioso para você me acompanhar aqui durante a semana para a gente ver o que é felicidade nas diversas perspectivas, tá bom? Quando eles falavam de felicidade, me permita usar a própria expressão que eles usavam, eu não falo grego, a expressão que eles usavam era daimonia. E parece até uma coisa esquisita, ou se eu quiser usar isso como dizer assim: não, eu estou sendo chique ao citar uma palavra grega. Não, daimonia ela significava o seguinte, ela traduzida mais de perto significa bem-aventurança. Por favor, se a existência é uma aventura,
se depois de existir você pode olhar para trás e dizer assim, que aventurança, que aventura foi a vida. Ele dizia que o propósito da existência é ter uma bem-aventurança, uma boa aventura, uma boa vida. E que boa vida é essa? Que bem-aventurança é essa? É a felicidade. Qual o problema? Qual é o problema do pensamento grego? Eles tinham um panteão de deuses, eles tinham um grupo enorme de deuses e eles entendiam que a felicidade ela era nada mais, nada menos do que uma característica dos deuses. Quanto mais a nossa vida se aproximasse da vida dos deuses, tanto mais felizes nós seremos. Gente, eu estou aqui te explicando de maneira muito resumida uma coisa que eu faço num curso de 7 horas, onde a gente mergulha, por exemplo, nessa ideia como uma ideia muito forte. Mas por hora, deixa-me te dar esse pequeno aperitivo para te dizer que nasce da intuição grega a visão de que o fim da vida humana é a felicidade. Aí agora, a gente entra se a gente discorda, se a gente concorda e tal. Eu devo te dizer só mais uma coisa, senão eu deixaria o pensamento deles incompleto para a gente começar a nossa interação. A grande questão é o que fazer então para ter essa vida boa? O que fazer então para alcançar essa felicidade? E aí me desculpe o raciocínio mais elementar, mais clichê, mas o que a gente apostou no nosso tempo? Qual é a grande aposta que o nosso tempo faz em termos de felicidade? Quanto mais prazer eu tiver, mais feliz eu serei. E o prazer, evidentemente, está associado às forças do capital para quê? Para que eu possa comprar as coisas que evidentemente me dão prazer, fazer as viagens que me dão prazer, consertar no meu corpo os efeitos do tempo, a ideia de me sentir sexy, bonito, não velho, e com uma série de coisas que terminam por confundir felicidade com prazer. Aposta que a nossa quadra histórica, o nosso momento histórico, tem feito nos últimos anos, com a força do capital estruturando todas as nossas relações, né, é que a felicidade ela está associada aí com prazer. Os gregos, essa intuição lá atrás, diziam assim, peraí, deixa eu falar um negócio, deixa eu te dizer, felicidade não é prazer sensorial, não. O que é prazer sensorial? Ontem, por exemplo, eu, Márcia e Duda, meu filho mais velho, a gente sentou num bar aqui no Rio de Janeiro, num lugar, cara, essa cidade, eu digo para você, se você não mora aqui no Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro não tivesse os problemas que tem, e são esses problemas que muitas vezes nos fazem pensar em sair daqui, se o Rio não tivesse os problemas que tem, eu acho que esse lugar seria um dos lugares mais maravilhosos da Terra para viver. Evidente, se a gente não tivesse a desigualdade social que a gente tem, que é um negócio que corta o coração, ver essa cidade é uma cidade partida, se a gente não tivesse os problemas de violência e tal, a combinação da montanha, do mar. Pois eu estou aqui na minha casa, pego o carro aqui, daqui a cerca de 20, 30 minutos dirigindo, a gente sobe um alto, uma montanha, tem um barzinho maravilhoso, e a gente comeu uma batata rosti com camarão, tomamos uma cerveja gelada, e minutos depois a gente estava numa cachoeira maravilhosa, né? em plena realidade urbana. Deixa eu te dizer, ontem, quando eu coloquei aquele camarãozinho na boca, inclusive eu trouxe para casa porque a gente não aguentou comer tudo, peguei aquele camarão, tomei um gole de cerveja, que é uma bebida que com muita parcimônia eu uso e gosto, e quando eu fiz isso, aquilo me era o prazer sensorial. Prazer que é me dado pelos meus órgãos de sentido, a língua, o paladar, aquilo era prazer. Mas, meus caros, o foco, o cerne, o coração daquele momento não era a comida, não era o camarãozinho que estava lá, não era a cerveja. Aquilo ali eram acessórios importantes do momento. A coisa mais importante é que eu estava com as duas pessoas que eu mais amo na vida.
com as pessoas que trazem todo o significado para a minha existência, que são os fundamentos assim, mais fortes do meu ser, né? É claro que existem outras pessoas que são importantíssimas na minha vida, não estavam lá, mas naquele momento estávamos nós três. Os gregos vão dizer que a felicidade está muito mais relacionada com o relacionamento, com o momento vivido ali, com as pessoas que trazem sentido para a tua vida, do que propriamente o prazer corporal, o prazer sensorial, que faz parte do pacote. A gente não tira, mas faz parte do pacote. É por isso que, na perspectiva grega, a resposta a essa pergunta, o que é viver bem? O que é a vida boa? Gente, meu Deus, como eu queria ter tempo para explicar, para aprofundar isso que eu vou te dizer. Mas fica ligado, aqui nessa estrada, lá na frente, numa das lives, esse curso de 7 horas que eu montei, ele vai se tornar um curso online e eu espero que você mergulhe nisso, porque isso foi um saber que eu adquiri, que só me fez mais feliz e um ser muito mais completo nessa existência. Então, esta vida boa, ela, para os gregos, notadamente para Aristóteles, ela era fruto de virtude. Não existe felicidade, não existe essa sensação ou esse estado, como se queira, de felicidade desassociado a uma vida virtuosa. O que é virtude, o que é uma vida virtuosa, são coisas que eu aprofundo e aprofundarei aí em outros momentos. Mas por hora, eu só quero te dizer e queria saber se você concorda ou não. Por favor, joga a tua pergunta aqui, tua resposta, deixa eu ver se eu consigo lê-la. E a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: você concorda que o fim último, que era isso que os gregos diziam, o fim último, o objetivo central da existência humana é a felicidade? E quando você for responder a isso, pensa que felicidade aqui é fruto de uma vida virtuosa, fruto de uma vida boa. Porque se você não pensar isso, você vai dizer assim, bom, eu não concordo com os gregos porque o fim da vida humana não é felicidade, porque eu vejo uma porção de gente cheia de prazeres e infelizes, cheia de dinheiro infeliz. Não. Para os gregos, dinheiro, prazer sensorial e essas coisas que fazem parte do pacote, me repito, mas que não definem o que é felicidade, nunca devem ser tidas como o centro da vida humana. Existir, eu existo, para tal como um alvo, e a minha vida, a minha aventurança, a minha aventura é uma flecha, tá? Aqui tá o alvo, tá bom? Aqui está o alvo, aqui venho eu nas tramas e nos dramas do cotidiano, eu vou fazendo, para chegar até o alvo, que é a felicidade. Então, eu diria para vocês, o Marcelino me dá um ok aqui, acredito que concordando com os gregos, como se dizendo que a vida humana fora da felicidade, ela não tem sentido. Eu espero aqui, mas deixa eu te adiantar, por favor, me diga se você concorda, discorda, e aí, valeu, Adelino, bem chegado, e detalhe importante, tá? Só queria que você pudesse perceber aqui algo. Eu quero te dizer que eu tendo a concordar com os gregos, eu tendo a concordar com essa máxima de que a felicidade ela é o centro, o bem da vida humana. Claro que a gente vai, ao longo dessa semana, discutir quais são os caminhos que levam a isso, se felicidade é uma causa, se ela é uma consequência, mas eu gosto dessa percepção grega, né? De colocar a felicidade como o grande centro da existência. Eu dei uma pitada nessa percepção grega, dizendo que, se você pensar bem, o que traz sabor à existência? Viver, como já dizia lá o escritor em crise do livro de Eclesiastes, viver uma repetição muito eterna. Assim, essa coisa de que os dias se repetem, noite vem, dia vai,
tudo parece se repetir. O que traz sabor à vida? O que faz da vida algo não insosso, algo sem tempero? Eu diria que felicidade é esse tempero da existência. Felicidade é essa coisa que faz a vida ter sabor. A questão que experiências, que pessoas, que circunstâncias, que decisões, que escolhas, que pensamentos, que sentimentos produzem esse sabor da experiência. Eu te diria que a vida marcada por ausência desta felicidade é uma vida que para mim faz muito pouco sentido. E todas as vezes que eu ouvi pessoas em crise, bom dia Elias, todas as vezes que eu ouvi pessoas em crise, pessoas mergulhadas em dores profundas, e eu não sou uma pessoa de dores, mas uma das dores mais profundas que eu senti, eu me lembro que foi um período curto, mas dolorido, cruzou dentro de mim a ideia, a sensação de que, eu falei assim, mas qual o sentido desse negócio? Qual o sentido de viver assim? E, gente, por favor, eu estou com vergonha de dizer isso para vocês, porque foi uma dor muito simples e durou muito pouco tempo. Agora, nesse momento, eu uno meu coração a pessoas que vivem sob fortes dores, sejam elas físicas, mentais, emocionais e espirituais. Eu uno meu coração a essas pessoas e fico diante desses quadros de dor que são produtores, sim, de infelicidade. Diante desses quadros de dor, eu apenas nem ouso mais falar nada. Eu apenas abraço esse mistério. Mas aqui vai uma profissão de fé, ou seja, um ato de fé da minha parte, uma crença forte dentro de mim. Por mais cercada de dores que uma existência possa ser, eu acredito do fundo do meu coração de que as experiências de felicidade estão ali postas. Se você me perguntar se uma pessoa é mais feliz que outra, eu não tenho dúvida disso. Se uma vida pode ser mais bem-aventurada do que outra, eu não tenho dúvida disso. Por favor, não bota aí na tua cabeça, não depreenda na minha fala, uma situação de hierarquia. Sendo eu mais feliz do que outro, sou eu melhor do que esse outro? Não. A questão é que essas experiências que compõem esse negócio chamado felicidade, essas experiências elas estão postas e a combinação delas que faz com que a gente possa se dizer feliz ou não. Estas experiências de felicidade, elas estão postas e existem em quaisquer lugares deste mundo, sejam quais forem as circunstâncias, por mais doloridas, por mais caóticas, por mais sem sentido e lógicas que sejam, de alguma maneira, alguém que vive sob esse contexto vai encontrar pequenos fragmentos desta tal felicidade. Túlio, obrigado por sua contribuição. Eu acredito, leio aqui o Túlio, que a felicidade está relacionada à virtude descrita no Salmo 128, temer a Deus, descobrir o prazer da companhia dele, desfrutar da vida com a família, com o fruto do seu trabalho honesto e íntegro, todos os filhos e netos ao redor da mesa. A felicidade está na simplicidade, nas pequenas, porém muito valiosas coisas da vida. Obrigadíssimo, Túlio. Sim, você toca desde já aqui na virtude de temer a Deus, e
talvez, eu não sei se vai ser quarta ou quinta, eu vou falar sobre se é possível a gente ser feliz sem Deus. Se falar de felicidade sem tocar necessariamente no nome de Deus é algo possível. E a gente vai entrar por aí. Mas sim, Túlio, essa mesa familiar, essa comunhão com todos aqueles que de alguma maneira estão juntos nessa aventurança da vida, ela é fantástica. Por ora, eu só quero te dizer que a busca pela felicidade, a busca por uma vida feliz, não é pecado, não é algo imoral, não é algo egoísta, a depender de como essa busca se dê. O que eu gosto da intuição grega é que os gregos nos libertam, eles nos deixam livres para dizer: eu existo para ser feliz e eu quero ser feliz. Porque houve um tempo, e aí amanhã a gente conversa melhor sobre isso, houve um tempo na história onde parece que segmentos religiosos colocaram na nossa cabeça uma certa existência onde, se eu desejasse ser feliz, eu era vaidoso, eu era egoísta. Os gregos vêm e dizem e lembram a gente o seguinte: esse óculos tem um propósito nele mesmo, que é me fazer enxergar. A vida humana, esta aventurança, tem um propósito em si mesma, que é nada mais, nada menos do que ser feliz. E que a gente fique livre para buscar essa felicidade, para senti-la a cada dia, a cada momento, se possível fosse. Galera, que coisa maravilhosa a gente poder ter batido esse papo aqui, sempre lembrando, tá bom? Sempre lembrando que as nossas lives ficam gravadas lá no canal do YouTube. Você já se inscreveu lá no meu canal? Vai lá, se inscreve, mas não esquece de colocar um sininho, porque aí todas as vezes que eu postar o vídeo, você vai receber notificação. E o que vai fazer sexta-feira, 9 horas? Vem tomar uma cerveja comigo, vou lançar o meu livro online, tá bom? A gente vai falando sobre isso essa semana. Tem muito aí essa semana. Amanhã, felicidade, o mundo do trabalho. Enfim, vou ver a ordem ainda essa semana, mas eu vou passar por felicidade, o mundo do trabalho, felicidade e a questão da religião, felicidade, Deus, religião, espiritualidade, né? Felicidade e dor. E a gente vai avançando e conversando essa semana sobre esse tema que a todos nos toca. Tá bom? Compartilha, faz crescer essa comunidade, que eu fico tão feliz de ver assim o crescimento orgânico que a gente está tendo. Vamos juntos, vamos juntas, beijão. Aguardo você aqui amanhã. Detalhe importante, tá? Caso você não tenha, eu mando uma mensagem no celular, faz um comentário qualquer aí nas nossas, no feed, eu tô ligado, vai ser sempre um prazer te responder, tá bom? Gente, obrigado, 7h31, a gente se encontra aqui amanhã. Abraço!